queridos irmãos, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso de Geografia Bíblica entre Amigos. Na verdade, é um curso bônus da nossa caravana que vai pelo roteiro Itália e Israel. Nós vamos nessa videoaula, por recomendação e solicitação do pessoal da caravana, reduzir um pouco mais, porque o nosso último vídeo, que foi o prólogo de lançamento, acabou ficando extenso em função dos vários detalhes que tivemos que apresentar sobre o embarque, o trajeto, o roteiro, o percurso e mais algumas curiosidades. Esse vídeo especificamente já é para o tratamento dos conteúdos conceituais da geografia, na verdade é uma abordagem introdutória da geografia bíblica para que você possa se fundamentar teoricamente e tirar melhor proveito durante a sua peregrinação, ok? Vamos então iniciar nossa aula. Todo mundo já sabe que a nossa caravana se chama Geografia Bíblica entre Amigos. Portanto, você que está na caravana é nosso amigo e terá liberdade de dialogar conosco, conversar e tirar o máximo de proveito, ok? Quero apenas lembrá-los que não é uma viagem, é um sonho. Viagem tem preço, sonho tem valor. Realize seu sonho, porque dinheiro você recupera, tempo não. Então esse é o tempo que Deus te deu, está te proporcionando, você se planejou, se organizou, para comprar esse pacote, e agora você vai desfrutar desses momentos maravilhosos. Portanto, se fundamente agora aqui nas aulas que eu vou apresentar, para que durante a peregrinação você tenha o melhor aproveitamento nos lugares por onde nós vamos passar. Então, introduzindo o universo da geografia bíblica, eu preciso destacar as formas de conhecermos o mundo bíblico. Existem pelo menos 3 formas de conhecermos o mundo bíblico. A primeira delas, é chamada de fonte principal, é você se aproximar da Bíblia, conhecer a Bíblia. Então, a fonte principal é a própria Bíblia, porque a geografia é geografia bíblica. Logo, tudo o que está narrado na Bíblia é nosso objeto de estudo e, portanto, vamos nos debruçar sobre ela. A segunda fonte, na verdade, é um conjunto, um conjunto de fontes. São as ciências da religião, não é a ciência, são as ciências, porque é o conjunto de ciências que estudam o fenômeno religioso, a própria geografia, a arqueologia, a antropologia, a história, a hermenêutica, a filosofia. Todas essas ciências têm uma preocupação em alguns aspectos sobre o mundo bíblico, porque ele é o livro que fundamenta muitas e muitas religiões. A terceira forma de conhecermos o mundo bíblico é uma viagem às terras bíblicas, com a Montana Tour ou a viagem do sonho de preferência. Vocês estão na minha caravana, nessa caravana, sejam muito bem-vindos, porque nossa caravana passa por Roma e Israel. Roma, que é o alvo do nosso primeiro momento de estudos, é, na verdade, o último grande império das civilizações da Antiguidade Clássica. O Império Romano dominou toda aquela região do Oriente, e a gente vai, então, ter o privilégio de conhecer a capital do império, do último grande império das civilizações da Antiguidade Clássica. Vai ser uma oportunidade, uma grande oportunidade de você, de fato, imergir na cultura bíblica. Vamos nos situar um pouco aqui no planisfério, para você entender aí como vai ser também a nossa viagem. Aqui nós temos um planisfério do globo terrestre. Você tem o continente americano, América do Norte, América do Sul, aqui América Central. Então nós estamos saindo da América do Sul, aqui do Rio de Janeiro, e indo em direção a essa botinha aqui, onde está a Itália, que é o local do nosso desembarque inicial para estudarmos Roma. Saímos do Rio e vamos para Roma. E de Roma pegamos outro avião e vamos então para Israel. Já mostrei isso na nossa última videoaula. Vamos conhecer um pouco então dos domínios conceituais da geografia bíblica. O que é a geografia? A geografia, etimologicamente, quer dizer estudo ou descrição da Terra. Geografia
vem de duas palavras gregas, geo, terra, grafém, descrição, descrever. Então, na acepção da palavra aí, semanticamente, o significado seria, então, uma descrição da Terra. A geografia, ela durante muito tempo limitou-se, de fato, a descrever a Terra. Entretanto, a partir do século XIX, assumiu um caráter científico em função das grandes descobertas do movimento do iluminismo, e então a geografia torna-se a ciência que estuda a superfície da Terra no seu aspecto físico, econômico, político, no seu aspecto humano. Então ela passa a ser uma ciência mais analítica do que descritiva. E a geografia bíblica, ela é mais restrita ainda do que a geografia, que é bem ampla, porque ela está limitada ao estudo das regiões da Bíblia, que hoje aí seria a 234ª parte da superfície do planeta. É um recortezinho muito pequeno, eu mostro daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então ela vai estudar ali todos esses fenômenos, bem como suas formas, seus acidentes, né, acidentes físicos, é claro, né, o clima, fauna, flora, produções, população, divisão política. Esses aspectos são objeto de estudo da geografia bíblica. E qual a importância para os leitores das Sagradas Escrituras? A importância está na possibilidade de você se situar no tempo e no espaço, né, na localização, na identificação da informação e na interpretação dos fatos bíblicos, que muito nos auxilia na compreensão da palavra de Deus. Então a geografia bíblica é muito importante porque ela realmente é um instrumento para você analisar as escrituras e entender todos esses fenômenos aí que ocorreram de forma mais profunda, de forma mais verticalizada. Então seu estudo é indispensável, pois através dela, da geografia bíblica, os acontecimentos históricos tornam-se mais nítidos, as profecias mais expressivas e as alusões às poesias bíblicas, por exemplo, mais inteligíveis, né? Então, vale muito a pena estudar a geografia bíblica. Para você se situar aí, vou mostrar aqui agora como a gente pode, com a geografia, se situar no tempo e no espaço, identificando aí cada um dos continentes, a América, a África, a Europa, a Ásia e o cenário que nos interessa, que é o mundo bíblico, ok? É esse quadrinho aqui, que também é chamado de crescente fértil, porque as porções dos territórios narrados nas escrituras ficam dentro de um desenho aqui que formam uma lua no formato do crescente fértil. Mais adiante, nas próximas videoaulas, eu vou mostrar isso para vocês, ok? Mas está aqui também uma imagem já digital, né, da cartografia moderna, que nos ajuda a compreender aqui o nosso local de peregrinação. Vamos para a Itália, que está nessa região aqui, dessa botinha, onde está Roma, né, o último grande império das civilizações antigas, que dominou toda essa região em torno do mar Mediterrâneo, foi controlada pelo Império Romano. Antes do Império Romano, claro que existiram outros impérios, como o Império Egípcio, que aparece lá no começo do Gênesis. Está aqui, esse delta verdinho, esse riozinho aqui que está arriscado é o rio Nilo. Isso foi um Império Egípcio. Você tem aqui o Império Babilônico, que fica aqui onde hoje é Bagdá, no Iraque. Esse império também, durante muito tempo, subjugou Israel. Você tem, por exemplo, o Império Persa, onde está o Irã, que fica mais aqui para o leste, e ele também foi uma potência. Ou o Império Grego, que também saiu daqui durante um tempo histórico significativo e dominou toda essa região. Mas o último grande império foi o Império Romano, ok? Então vamos adiante. A Bíblia, ela tem uma estrutura e é preciso identificar alguns aspectos introdutórios da bibliologia, e aí você precisa entender pelo menos o significado da palavra Bíblia, que deriva de um vocábulo grego, biblion. Na verdade, é traduzido por livro, mas seria livros, porque a palavra no original
na língua grega é biblos, significando então uma coleção de livros, uma pequena biblioteca. E para os cristãos ela detém um conjunto de escritos revelados e inspirados por Deus e, portanto, são reconhecidos pelos cristãos como regra de fé e prática, né? Outros sistemas religiosos também adotam a Bíblia, outros também adotam outros livros, como, por exemplo, o islamismo adota o Alcorão, né? O judaísmo só a Torá, o Antigo Testamento. As línguas originais. As línguas maternas são o hebraico, o antigo hebraico, o hebraico arcaico, não o hebraico moderno de agora. Foi a língua da maior parte do Antigo Testamento. Então, todos os textos antigos, as fontes mais antigas que nós temos, os textos mais próximos dos manuscritos, estão em língua arcaica, no hebraico antigo. Ou no grego também, que é chamado de grego koiné, não é o grego de hoje. Ou algumas porções o aramaico, como está, por exemplo, aí, e depois você pode anotar. Esdras, Daniel, Jeremias, algumas porções de Mateus e de Marcos foram redigidas em aramaico. E os materiais? A Bíblia foi escrita em diversos tipos de materiais, tais como folhas de papiro, né? Usavam-se com muita facilidade os papiros lá no Egito, né? Uma planta aquática que era desidratada, depois ela era amassada, juntavam-se e formavam as folhas de papiro. Foi um dos primeiros materiais a serem utilizados para fazer cópias dos textos bíblicos. O corpo de animais, as peles, né, que usaram os pergaminhos, né, as talhas de pedra, os blocos de madeira. Então, tudo isso foram materiais utilizados para a transmissão do texto sagrado. E a tinta? Geralmente era uma fuligem e outras substâncias extraídas também de planta. Ok? A Bíblia tem uma estrutura. Essa estrutura é dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Mas a Bíblia católica é diferente, né? Nós temos amigos católicos na nossa caravana. E é claro que a tradição católica tem 7 livros a mais, porque segue a tradição romana, e a gente vai entender isso lá em Roma, né? Eles seguem o modelo da Bíblia na Vulgata, e nós, os cristãos reformados, usamos o texto baseado na versão grega, na Septuaginta, né? Que é o que também os judeus se utilizaram durante muito tempo. E aí nós temos essa distinção, né? E esses livros que estão na Bíblia Católica, os protestantes reformados chamam de livros apócrifos, porque foram escritos aí dentro de um período que a formação do cânon estaria então fechada. Okay? O Antigo Testamento, 39 livros na perspectiva das igrejas reformadas, tem o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores e menores, né? E o Novo Testamento, também com livros biográficos, livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais e livros proféticos. O Pentateuco tem 5 livros. Brasil é pentacampeão, né? Euco, escrito. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, que é o último livro aí dos livros históricos. Ok? Em seguida vem os livros poéticos. Depois de Esther, vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros são orações, louvores, poesias, que foram escritas pelos servos de Deus, e esses livros são chamados de poéticos. Depois vem os livros proféticos. Então, encerrou lá em Cantares, e você vem para os profetas. Isaías, Jeremias, que tem um pequeno acréscimo chamado de Lamentações de Jeremias, e Ezequiel. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. E aí vem os profetas menores: Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechou o Antigo Testamento, vem então o Novo Testamento, com os livros biográficos, que são as narrativas do Evangelho, a perspectiva de Mateus, que é o Evangelho escrito para os judeus, Marcos escrito para os romanos e Lucas escrito para os gregos.
Esses 3 são chamados também de evangelhos sinóticos. E o evangelho de João é então escrito para todos os cristãos que estavam dispersos nesse período já do Novo Testamento, ainda sob o domínio do Império Romano. E aí vem um livro histórico. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo. Depois vem as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, a carta geral aos Hebreus, que ninguém sabe identificar precisamente quem é o escritor, e depois as demais cartas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e, enfim, o livro profético de Apocalipse. Essa é a estrutura da Bíblia. Você precisa pelo menos se situar aí no tempo e no espaço dentro desses livros e vai aprender isso na prática durante a nossa peregrinação. Então nós visitaremos os cenários da Bíblia, tá? Esses livros, eles percorrem toda a historiografia de Israel e a gente vai entender cada um desses livros no próprio cenário da história. Os livros históricos, eles correspondem de modo geral ao período inicial da história de Israel, que vai do nomadismo, eu vou falar sobre isso na próxima aula, né, até a monarquia dividida que leva Israel a ser subjugada pelas superpotências da época. Né? Haverá um cisma em Israel, e Israel vai ser dividido em 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Ok? Então, esses livros chamados de históricos, que começam com o agrupamento do Pentateuco, que segue com os demais até o livro de Esther, perfazem esse tema. Depois os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, ou chamados livros poéticos, como eu já falei, Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. O livro de Jó, ele está aí relacionado ao período patriarcal, por isso que Jó é considerado um patriarca dentro do judaísmo. Ele está lá presente no contexto lá ainda do judaísmo primitivo. Né? Alguns teólogos defendem que ainda é o javeísmo, a primeira forma de culto a Deus monoteísta. Os salmos são escritos aí pelos homens de Deus, tanto lá do período nomadista, como Moisés, que é um dos escritores de salmo, como também do período da monarquia, a monarquia unida, com Davi, Salomão, e também alguns sacerdotes ou levitas. Então os salmos aí são um conjunto de declamações, de poesia, de orações, de cânticos, que foram concatenados e juntando deram os salmos. Provérbios é um livro de sabedoria de Salomão, né? São os ditos de Salomão, as expressões de sabedoria de Salomão. O livro de Eclesiastes, também chamado de O Pregador, e o livro de Cantares, que é um livro poético com uma simbologia, né? Um significado teológico muito profundo, que também é considerado um livro poético. Depois os livros proféticos, como eu falei, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas, alguns profetizaram para o reino do norte, outros profetizaram para o reino do sul, alguns foram contemporâneos, e na trajetória, na nossa peregrinação, nós vamos estudar um pouco sobre eles, e esses profetas, na sua grande maioria, estão aí se direcionando para o período, estão direcionados para o período da monarquia. Portanto, é o período em que Israel já é um reino constituído, que começa na fase unida com Saul, Davi e Salomão, e após a morte de Salomão, há uma rebelião, uma guerra entre Jeroboão, né, e Roboão, e aí o reino é dividido, e aí esses profetas vão, então, direcionar sua palavra de peso, sua palavra profética para esse contexto, ok? E aí chegamos no Novo Testamento, como já falei,
os evangelhos, que são, na verdade, narrativas do evangelho, a boa notícia de Jesus, a mensagem de Jesus, agora sob a ótica de cada um dos evangelistas, os livros didáticos, ok? As cartas paulinas, as epístolas católicas, universais ou gerais, e o livro do Apocalipse. Essa é a estrutura da Bíblia Sagrada e ela vai ser muito importante para você se situar no tempo e no espaço de forma linear, e aí você vai se situar melhor também durante a peregrinação, identificando os momentos históricos com o livro bíblico. Eu vou procurar fazer isso aqui durante as exposições, que ainda virão nas próximas videoaulas, e depois, pessoalmente, você vai aproveitar. Então, próxima aula, Israel do Antigo ao Novo Testamento. Eu espero você para a gente começar a caminhar dentro da Bíblia Sagrada, conhecendo os cenários bíblicos e aí destacando aqueles cenários em que nós teremos o privilégio de visitar durante a nossa peregrinação lá em Israel. Vai ser muito bom, vai ser muito emocionante e eu quero que você tire o máximo de proveito. Se funde a mente aqui, tire dúvidas, pode falar comigo lá no WhatsApp, de preferência no WhatsApp, não aqui no canal da operadora, mas no nosso grupo fechado do WhatsApp. Nós temos um grupo fechado dessa caravana, um grupo de geografia bíblica entre amigos, esse roteiro Itália-Israel. Você pode postar lá a sua dúvida, me chamar, eu estou lá, e a gente conversa e tira o melhor proveito possível aqui nas reflexões teóricas, já pensando no roteiro durante a peregrinação, onde vamos conhecer na prática muitos desses cenários. Não vamos conhecer todos, vamos conhecer todos aqui teoricamente. Na prática, aqueles que forem possíveis, porque realmente é uma viagem bem extensa, tá? Mas vamos tentar tirar o máximo de proveito e certamente sua vida vai ser impactada, vai ser abençoada, vai ser edificada para a glória de Deus. Eu espero você lá. Até a próxima videoaula. Deus te abençoe. Tchau, tchau.